nesse momento tem essa outra também, né? E eu já estou brincando com o pediatra que fez, já disse, doutor Rui, me explica um pouquinho sobre esse exame. Ele disse, minha amiga, eu vou sincera com você. Eu acho que o esposo, o optometrista, sabe fazer esse exame melhor do que a gente pediatra. Com certeza. Não, isso é fato, né? Isso é fato. Isso é fato que o optometrista ele aprende a fazer um exame com mais delicadeza, mais precisão, né? Eu faço hoje o olho na criança, no bebezinho, não faço só reflexo, não, mas vocês vão aprender, né? Então, mas a gente vai para a gente fazer isso. Então, ontem, gente, a gente parou na parte que a gente falou do segmento, que é a inspeção do olho. A gente falou da necessidade que vocês têm de fazer toda a inspeção, porque existem doenças, né? Existem doenças que vão afetar estruturas anexas do globo, né? E essas estruturas anexas, elas podem surgir os calados, os ordéolos, as blefarites, que são visíveis e perceptíveis através dos sinais, né, visto no exame de segmento. Carlos fez uma pergunta antes de cair, agora que eu estou vendo aqui. Fizemos esse óculos para uma criança de 7 anos. A mãe relatou que o médico passou quando ela era mais nova, só que a mãe só fez agora. Com quantos anos devemos compensar a hipermetropia? Geralmente, né, a gente tem que fazer o teste. Exemplo, a gente tem que fazer a técnica de emborronamento e a gente tem que avaliar a parte da idade, a gente tem que avaliar o que é aceitável, né, o que ele aceita, e ver retinoscopia. Aí, nesse caso, tem vários fatores para se avaliar. Então, não existe uma determinação de quantos anos. Existe, sim, no início que ele for fazer uma conduta. Talvez o que a mãe fez foi correto. Não tenho botado óculos nela, né? Só que aí a gente se preocupa com esse estigmatismo aí, né? E uma criança hoje com 7 anos tá com estigmatismo de 2,25, já precisa ser avaliada. Aí, nesse caso, a gente precisa de uma ceratometria para avaliar que tipo de astigmatismo é esse, né? Para saber se realmente deve ser prescrito todo esse valor, se pode fazer uma parcialidade, até porque é um astigmatismo a favor da regra que não gera tanta sintomatologia. Então, a gente poderia fazer uma análise disso. Então, vamos lá. Algumas pessoas me procurou e me falou que na aula teve muita dificuldade em relação... Boa noite, Gilca, seja bem-vindo. Que teve muita dificuldade em relação, né, à acuidade visual. E ontem eu falei para vocês que a acuidade visual, fundo de olho, a acuidade visual, fundo de olho e anamnese é primordial em todas as situações. Não deve se abrir mão de realizar esses procedimentos. Então, se falou muito de acuidade visual, mas todo mundo ficou com muita dificuldade, né? Muitos de vocês estavam questionando, falou quais são os tipos de acuidade visual, falou que a acuidade visual, ela é um componente que mede a acuidade do percentual, mas aí a gente precisa entender ao certo e ter consciência de que, através da acuidade visual também, você vai perceber se o paciente tem visão central, se o paciente tem visão periférica. Você pode perceber que o paciente está tendo algum problema macular. Esse paciente pode relatar, exemplo, eu trouxe uma tabela aqui. Essa tabela, tem gente que tem o costume de medir e faz letra essa, mas não tem a certeza. Então, a gente precisa entender que a gente tem letras periféricas, que são as das periferias, e a gente tem letras centrais. Letras periféricas
te dá um norte da sua visão periférica. Letras centrais te dá um norte da sua visão central. Isso aí vocês sabem, não é isso? Não sabem disso? Ou não sabem disso? Que se eu tenho um problema de visão central, isso vai ser refletido na minha acuidade visual. Isso aí todo mundo sabe, né? Pelo amor de Deus. Vocês já estão em optometria 3. Então, se você tem um problema, exemplo, toxoplasmose. A toxoplasmose, a degeneração macular relacionada à idade, afeta que região do olho? Central. Visão? Central. E na tabela de optotipo, ela vai conseguir ler que letras? As periféricas. Da As periferia. centrais ela vai conseguir? Não. Então, vocês precisam saber muito sobre a acuidade visual, né? Ou não? Ou a gente tem que conhecer, exemplo, eu fico me perguntando, será que a gente precisa conhecer tudo isso aqui? Precisa? Sim. Isso tudo? Enfeite? Enfeite? Vai usar tudo? Sim. Tudinho? Tudo. A todo tempo? Não. Eu pensei, né? Não, lógico que não. Mas para isso, vocês precisam conhecer primeiro para depois saber em que momento vocês vão utilizar, né? Então, a acuidade visual, gente, é um dos componentes do sentido da visão. E é um ato clínico. Quando vocês falam acuidade visual é um problema, gente, não. É um ato clínico que irá te dar informações para correlacionar com a sua refração e possíveis patologias que você venha a suspeitar. Então, a acuidade visual, né, ela tem como objetivo medir a capacidade de um paciente, de visão de um paciente, né? Ou seja, a capacidade de potência através de um percentual, definida através de descrição de objetos, né? O cara manda mensagem. Maria, deixa eu silenciar aqui. Então, gente, o que é que acontece? Ela é definida como o poder de discriminação que o olho tem, né? Ou capacidade de reconhecer os detalhes em objetos. Não quer dizer, muitas vezes, a pessoa fala assim para mim, Aline, acuidade, diminuição de acuidade visual, quer dizer o quê? Diminuição de distância. Quando você fala de acuidade visual, você está falando de que estrutura? Quem é que te permite a acuidade visual? Alguém pode me dizer quem é que te permite a acuidade visual? Mácula. Quem é que permite a acuidade visual? Eu estou falando disso. Distância. A acuidade visual é distância. Se é distância, quem é que é responsável por isso? Luciana acertou. Fóvea. É a fóvea que permite a nossa acuidade visual. Agora, além da acuidade visual, a gente tem que outro tipo de visão? Campo visual. Alguém pode me diferenciar a acuidade visual de campo visual? É a mesma coisa?
Gente, vocês já estão em optometria 3. Pelo amor de Deus, me digam aí o que é acuidade visual, o que é campo visual. Rayane, cadê você? Carla, cadê você? Oi, Dani, cadê você? Alguém lembra de mim lá em anatomia, gente? Pelo amor de Deus? Hein? Alguém lembra de mim? Oi, alguém tem saudade de mim na aula de anatomia? Professora, Oi? eu lembro que a acuidade visual deixa eu ver como é que eu interpreto isso. É algo que depende dos fatores ópticos e neurais, né? De distinguir o contorno, a forma dos objetos. Aí já é outra coisa. Eu quero que vocês me definam a diferença entre acuidade visual e campo visual. Eu sei, doutor. A primeira pergunta. Campo visual e acuidade visual são iguais? Não, eu não lembro. Mas Graças a Deus. Graças a Deus. Se eu perguntar aí, eu vou fazer um gesto aqui para vocês e vocês vão olhar para mim e vão me dizer. Professora, Oi? campo visual tem a ver com extensão de espaço e acuidade com foco no objeto? Não. Vamos lá. Eu vou fazer um gesto. Vou fazer isso. Isso. Vou olhar para frente da câmera. Isso. E vou fazer isso. Diz alguma coisa para vocês? visão central e visão periférica. Não. Não? Isso. Central. Vamos imaginar que isso aqui é o quê? Uma fita métrica, né? A fita métrica vai diferenciar, vai medir o quê? Distância. Sem espaço. Distância. Distância está relacionada proporcionalmente com o quê? A acuidade visual. Cuidado. Entenderam? Então, se eu falo de acuidade visual, eu só estou medindo a capacidade em distância do objeto até o meu olho. Isso eu estou falando só em larga distância. E se eu falar em campo visual, eu estou falando de quê? Espaço. Ambiente e espaço. Então, quem é responsável pelo nosso campo visual? Se lembra que eu falei que a vida da gente é uma caixa? E que nessa caixa a gente vai ter vários quebra-cabeças? E que quem foi meu aluno em sala de aula, eu disse que ia chegar um momento que vocês iam sentir minha falta. Porque eu sempre gosto de ficar contando para vocês que a gente tem que unir os quebra-cabeça e que muitas vezes vocês vão ter que trazer anatomia para a optometria para entender a realidade. Então, eu falei lá de anatomia que a gente tem duas estruturas na retina. A gente tem a mácula e a gente tem a fóvea. A fóvea é responsável pela nossa acuidade visual e a nossa visão de contraste. E é ela que tem uma grande concentração de cones. Eu falei da mácula, que é responsável pela nossa visão, o quê? Central e pelo nosso campo visual. Dei exemplo que a maioria dos pacientes que tem degeneração macular relacionada à idade, toxoplasmose, glaucoma, eles começam a perder o campo visual, ou seja, vai causando um estreitamento. Então, campo visual está falando de percepção de espaço. Você tem campo visual, você tem o quê? Binocularidade.
Se você não tem binocularidade, você não tem percepção, você tem ausência de esteropsia, que é algo que a gente já conhece, isso normal. Acho que em optometria, você já tem que saber que um paciente que não tem binocularidade, ele não tem percepção de espaço, consequentemente, ele não tem noção de profundidade e, consequentemente, ele tem esteropsia. Deu para entender isso? Vocês deram para entender isso? Estão me ouvindo? Luciano, você tem que entrar e sair de novo. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Cléria? Camila, tá me ouvindo? O Dani também. Então, vocês entenderam, vocês têm noção que para existir campo visual, a gente precisa ter binocularidade. Eu posso ter acuidade visual e não ter campo visual. Porque para eu enxergar de distância, monocularmente, eu vou enxergar, mesmo que limitado. Então, distância, acuidade visual. Percepção, noção de espaço, campo visual. Aí, posso retomar a aula? Posso voltar? Então, quem é responsável, quando você está medindo a acuidade visual do paciente, quem é responsável pela sua acuidade visual? A sua fóbia. E nesse momento, você também vai estar avaliando o contraste dela, que também é a fóbia que é responsável. E no momento que eu meço toda a acuidade visual,